Hoje eu vou te ensinar a como contar quantas células coloridas você tem em um dado intervalo do Excel. Caso você se interesse pelo Excel, não se esqueça de dar o like no vídeo e também seguir aqui a página, porque sempre eu posto conteúdos interessantes sobre a ferramenta. O que eu vou te mostrar aqui serve para células que estão pintadas e não células que têm uma formatação condicional em andamento. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo célula pintada, significa que quando você vai em cima da célula que você está vendo uma cor, clica aqui no baldinho e vê qual cor está preenchida, tem que bater exatamente com a cor da célula que você está vendo. Se isso não ocorrer, há uma chance muito grande de você estar tratando com uma formatação condicional. E para formatação condicional nós não vamos utilizar o código VBA que eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma formatação condicional. Por quê? Eu estou vendo uma célula pintada em vermelho, eu clico em cima dessa célula, venho aqui no baldinho, e você percebe que a cor dessa célula, na verdade, é sem preenchimento. Você não tem uma seleção de cor vermelha aqui que justifica essa célula estar pintada de vermelha. Então, provavelmente, ela só está pintada porque você tem uma formatação condicional. Para verificar isso, você vem aqui em página inicial, formatação condicional e gerenciar regras. Quando você abrir esse gerenciador de regras de formatação condicional e notar que existe uma regra aqui, isso significa que há uma formatação condicional, logo o código que eu vou te mostrar não se aplica. Para resolver esse tipo de caso, de contar quantas células pintadas você tem e a pintura é via formatação condicional, eu vou te ensinar um método alternativo antes de ir para o outro caso. Note que nesse caso a formatação condicional está pintando apenas as células cujo valor é maior que 8. De fato, aqui só estão pintados o 9, o 11 e o 15, que são as células que são maiores do que 8. Se a regra é pintar apenas os maiores que 8, você pode utilizar a função conte-cs para resolver sua vida. Então você fecha essa janela, vem em uma célula à sua escolha, coloca igual a conte.cs, seleciona o intervalo onde estão os números, dá ponto e vírgula, coloca como critério maior e 8. Dessa forma que eu coloquei. O maior é entre aspas, depois o E comercial e o 8. Por que o 8? Porque a formatação condicional desse intervalo que você está selecionando só vai pintar os valores que são maior do que 8. Quando você der Enter, você tem o resultado de que células pintadas no intervalo de B3 até B10 totalizam 3 unidades. Se você mudar qualquer uma das células de modo a mudar a pintura, por exemplo, colocar ao invés do 9, 5, que vai tirar a pintura da célula, sai a pintura de vermelho que você tinha antes, porque a formatação condicional vai fazer isso, e o seu próprio conte-cs cai para 2. Então, nesse caso, eu te ensinei a como contar quantas células coloridas você tem, desde que o intervalo esteja pintado com formatação condicional. Há um segundo exemplo, que é esse que eu vou te mostrar agora. Nesse caso, nós temos células que estão de fato pintadas. Não são células que estão atingidas por formatação condicional. São células que quando você clica em qualquer uma delas, você vem aqui no baldinho e você nota que há uma cor escolhida. No caso, esse azul bem clarinho. Então, o que eu vou te ensinar aqui serve para esse tipo de exemplo. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu VBA, apertando o Alt do seu teclado e dando um toque no F11. Vai abrir essa janela aqui. Depois você vem em Inserir Módulo para criar uma folha de programação onde você vai inserir um código que eu vou te mostrar agora. Esses códigos aqui estão na descrição do vídeo, você consegue copiar esse código de alguma forma e são dois códigos que vão te ajudar a contar quantas células coloridas você tem no intervalo. Esse primeiro código, que começa aqui no function células qualquer cor e vai até esse primeiro end function, serve para você contar quantas células pintadas você tem no intervalo de qualquer cor. Aqui você não vai contar quantas células amarelas você tem no intervalo. O que interessa para você é quantas células de qualquer cor você tem no intervalo selecionado. Então o que você faz? Você copia esse código, como eu estou copiando aqui, volta lá para o VBA, nessa folha, e dá um Ctrl V. Você percebe que o código caiu para cá. Agora você vai ter uma função lá dentro do Excel que vai chamar células qualquer cor, pedindo como input um determinado intervalo. Você volta para o seu Excel, vem aqui em células qualquer cor, uma célula a seu critério, e coloca igual a células qualquer cor. Você percebe que quando você começa a digitar células, ele já aparece essa função como opção. Você clica duas vezes, vem aqui no FX e ele vai te pedir o intervalo de dados.
O intervalo de dados vai ser justamente o intervalo que você quer contar quantas células coloridas tem. No meu caso, é de C3 até C14. Quando você dá OK, você vê que a resposta é 7. Ele está sinalizando para você que no intervalo de C3 até C14, você tem 7 células que estão pintadas. De fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A função faz exatamente isso. Há um segundo código que você conta, nesse mesmo intervalo, quantas células são exatamente igual a uma determinada cor. Nesse caso, eu deixei a corzinha que nós vamos testar aqui do lado, que é esse amarelinho, e eu quero contar nesse intervalo quantas células amarelas eu tenho. Você sabe que essa e essa são as 3 células amarelas do intervalo. Mas como que você faz isso com o Excel? Você volta lá para o código e vai pegar agora o código células exatamente cor. Você copia, vai lá para a sua folha de cálculo e depois da outra, debaixo da outra, você dá alguns Enter e dá um Ctrl V. Aqui você já tem a sua nova função cadastrada para descobrir exatamente quantas células você tem de uma dada cor. Você volta para o seu Excel, escolhe uma célula para colocar a informação, coloca igual a células exatamente cor. Quando você digita células, ele já aparece a opção aqui, você clica 2 vezes, vem no FX, a primeira coisa que ele te pede é qual que é uma referência de cor, nesse caso você seleciona uma célula amarela, e depois ele pede qual que é o intervalo, onde estão as informações que você quer contar. Você seleciona o intervalo aqui e dá OK. Nesse caso você tem como resposta 3, porque nós temos 3 células amarelas nesse intervalo. Se você quiser fazer o teste com outra cor, por exemplo, basta pintar essa sua célula de referência de uma outra cor. Eu já deixei as cores aqui do lado para facilitar a nossa vida. Então vou dar um Ctrl C nessa célula marronzinha, vou vir aqui onde o Excel está consultando a minha célula de referência, dou um Ctrl V e você percebe que ele muda, falando que eu tenho no intervalo de C3 até C14 2 células marrom. De fato, você só tem 2. Você pode pegar essa outra cor, por exemplo, dar um Ctrl C, dá um Ctrl V aqui e ele fala que você tem uma cor dela no intervalo. De fato, é a linha 8 aqui dessa nossa tabela. E você pode pegar essa outra cor que você percebe que não está aqui e cola aqui. O resultado é 0, porque não tem nenhuma cor igual a essa dentro do intervalo. Só para você entender o que nós fazemos aqui. Nesse último código que nós vimos, que é o código que vai te contar quantas células exatamente igual a uma dada cor você tem no intervalo, ele vai ir célula a célula do seu intervalo e vai verificar se a cor daquela célula que ele está verificando no momento bate com a cor da referência que você entrou. Quando bater, ele vai ter um contador que cada vez que ele encontra essa igualdade, ele soma 1. Conforme novas células forem batendo a cor, ele vai somando 1 e a resposta final que aparece aqui para você é o resultado desse contador. Aquela primeira função que nós vimos, que é a função que vai contar quantas células estão preenchidas independentemente da cor, ela trabalha de uma forma um pouco diferente. Ela vai de célula a célula no intervalo, vendo quantas células você tem com a cor diferente de -4142. -4142 é a referência dentro do Excel para a célula que está sem preenchimento. Em outras palavras, se uma célula tem a cor diferente da sem preenchimento, significa que ela tem um preenchimento. Então, toda vez que você encontrar uma célula que respeita isso, ele vai ter um contador também, que ele vai somando 1, e quando ele fechar a análise do intervalo, o contador vai te alertar quantas células respeitaram esse critério. Então, era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Não se esqueça que esses códigos em VBA que eu coloquei são apenas para células que estão pintadas via cor de preenchimento e não para formatação condicional. Para formatação condicional eu utilizei uma outra metodologia que eu te ensinei também. Então não se esqueça, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal, porque sempre tem conteúdos interessantes como esse aqui para você. Um abraço.